Salve, rapaziada, vamos lá então. Eu vou fazer com vocês um esquema básico de roteamento, tá? Para resolver esse primeiro exercício aqui, usando os conceitozinhos de API. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. A primeira coisa que a gente precisa se preocupar são com as rotas, tá? Os URIs aqui. Então observa aqui, a minha rota, ela tem que ser barra horas, barra minutos, eu tenho que passar a quantidade de horas. Tá? E aí ele vai me retornar a quantidade de minutos. Horas barra segundos barra horas barra segundos barra n. Se eu passar esse n é horas, ele vai me retornar os segundos. E aqui, se eu passar horas barra n, passar um número em horas, ele vai me retornar tudo isso aqui, né? Hora, minuto e segundo. Primeira coisa que a gente precisa perceber aqui é o seguinte: não existe a pasta horas, não existe a pasta minutos, não existe a pasta n. O que a gente vai trabalhar aqui com reescrita de URLs. Então, como é que funciona isso? A gente vai trabalhar com o arquivo .htaccess. Esse arquivo é um arquivo de configuração do Apache. Nesse arquivo, a gente vai modificar a forma com que ele trata as URLs. Como é que a gente vai fazer essa modificação? Olha, rewriting in on. Vou habilitar a reescrita de URLs. Olha só como é que vai funcionar isso. Se eu tentar acessar um arquivo que existe no servidor, ele envia o arquivo. Tá? Tentei acessar um arquivo que existe no servidor, ele envia o arquivo. Tentei acessar um diretório que existe no servidor, ele consiga usar o diretório tranquilamente. Caso o diretório não exista, caso o arquivo não exista, será chamado o arquivo index.php. Eu vou criar esse arquivo aqui, ó, file index.php. Oi, eu sou o roteador. Só para a gente testar uma coisa. E eu vou criar um outro arquivo chamado teste.php. Oi, eu sou o teste. Vou salvar. Vamos lá abrir o Insomnia para a gente testar isso aqui. Oi, eu sou o roteador. Por quê? Tentei acessar uma pasta, tentei acessar um recurso que não existe. Teste, barra teste, barra teste. Vai cair aonde? Oi, eu sou um roteador. Agora eu vou tentar acessar um arquivo que existe. O arquivo teste existe, né? A gente acabou de criar ele, teste.php. Oi, eu sou o teste. Então, dos arquivos que existem, eu consigo acessar. Os arquivos que não existem, pastas que não existem, ele vai cair lá ele vai cair lá no roteador. Tá? Então vamos lá, barra teste, cai lá no roteador. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa, vou apagar esse arquivo teste aqui, que não vai usar mais. Foi só para demonstrar para vocês. A gente precisa configurar, programar esse arquivo index, porque é ele que vai ser responsável por direcionar o que vai acontecer na nossa aplicação. É o nosso arquivo de roteador, ele vai chamar os recursos que serão utilizados. Então vamos lá. Antes disso, vamos dar uma analisada aqui no nosso enunciado. É para a gente criar uma classe chamada horas. Então vamos lá, vamos criar essa classe aqui antes de a gente montar o roteador, para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então vamos criar uma pasta model, de modelo, vamos criar lá a pasta control, de controles, e vamos aqui no nosso modelo criar a classe horas. Gente, sempre mantendo aquela metodologia, né? Nome do arquivo igual ao nome da classe, para facilitar, para a gente encontrar problemas e aplicações muito grandes. Fica muito difícil você ficar misturando as coisas aí. O nome da classe é sempre igual ao nome do arquivo. Então vamos criar aqui class horas, abriu, fechou, e vamos criar aqui os atributos private horas. É o que faz mais sentido aqui pra gente, é criar esse private horas. Gente, não vou ficar fazendo get set, tá? Sem precisar. Vou tentar usar aqui a ferramenta aqui. Saudade se a ferramenta funcionasse, viu? Mas eu não estou conseguindo fazer ela funcionar. Insert get, vamos ver se ele vai funcionar. Também não vai. Que legal, vou ter que fazer na mão mesmo. Private set private function 7 horas. O que eu vou fazer com 7 horas? Eu vou receber uma hora, um valor correspondente a horas, e vou pegar esse valor e vou jogar dentro de this horas. This horas é igual ao valor que veio como
como parâmetro na chamada do meu método. E vou fazer o private get horas. Faltou function, private function get horas. Ele vai me retornar return these horas. Bom, a nossa classe ela tem que retornar aqui minutos e segundos. Como é que a gente vai fazer isso, gente? Vamos lá. A gente vai precisar fazer o seguinte. Vamos criar aqui private, converter, a gente vai private function, né, um método function converter para minutos, que é o nosso primeiro exemplo, primeira rota aqui, né? Passei aqui para essa rota, uma quantidade em horas vai me retornar em minutos. Então, converter para minutos. Tá? Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai pegar as horas que a gente tem aqui. Então, vamos lá. These horas. E a gente vai multiplicar por 60. Né? São 60 minutos cada hora. Tá? Então, vou pegar e vou retornar isso. Return horas vezes 60. Vamos lá, agora fazer o próximo. Private function converter para segundos. Como é que eu vou fazer para converter as minhas horas para segundos? O que eu vou retornar aqui? Return these horas vezes 60 vezes 60. Poderia fazer assim? Poderia. Funcionaria? Funcionaria. Mas vamos fazer de um jeito mais elegante. Né? Para converter em segundos, o que eu vou fazer? Eu vou chamar primeiro converter horas. Tá? Então, vamos lá, converter segundo. Como é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu chamo converter horas, converter minutos, e depois eu multiplico por 60. Tá? Para ficar aproveitando a nossa classe, para aproveitar a parte do código que a gente já fez. Olha só, para converter para segundos, primeiro eu converto para minutos, e depois, essa conversão para minutos, eu multiplico por 60. Tá? Bom, então acho que a nossa classe está pronta aqui. Vamos montar aqui o nosso controle. Eu vou precisar de um controle aqui para cada uma dessas rotas. Tá? Então vamos lá. Controle vou chamar aqui, será que precisa chamar? Controle horas, minutos.php, que ele vai converter horas em minutos. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse nosso arquivo de controle, vamos importar require, vamos importar, quem que a gente vai importar aqui? Modelo barra horas.php. A gente vai importar a nossa classe horas.php. O que a gente vai fazer agora? Gente, vamos lá. É um pouquinho elaborada a concepção dessa aplicação. Mas vamos aqui voltar para o nosso roteador e vamos programar a nossa rota aqui, antes disso, para ficar mais fácil para a gente. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na programação da rota é descobrir qual foi o método utilizado. Método. Então, vamos lá. Esse método igual, a gente vai usar uma variável do próprio PHP, que é a variável server. É uma variável indexada. E a gente vai pegar aqui a posição request method. O que eu vou fazer aqui? Eu só vou dar um echo nisso. Tá? Echo method. Para a gente testar. Tá? Então vamos abrir aqui o Insomnia. Vou enviar. Tá vendo o que está get? Send, get. Se eu trocar para post. Se eu trocar para put, enfim, eu posso trocar para qualquer um dos métodos aqui. Eu vou descobrir o método que foi enviado lá do outro lado. Tá? Então eu estou dando um echo no método aqui. Por quê? Essa rota existe? Essa pasta existe? Não. Como não existe, vai cair lá no
no nosso arquivo index.php, que é o nosso roteador. Vamos já montar essa rota para ficar pronta para gente trabalhar? É barra horas, barra minutos, né? Barra horas, barra minutos. Vou até copiar daqui. Ctrl C. Deixa eu pegar aqui o meu Insomnia. Ctrl V. Barra horas, barra minutos. E veio um get. Caiu aqui no meu roteador. Agora a gente vai tratar a rota propriamente dita, tá, gente? Então vamos lá tratar essa rota. Rota vai ser igual. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um explode do barra. Do que a gente vai explodir aqui? De uma variável do servidor, server também, da variável request URI. Então deixa eu colocar o caps lock, request URI. O que eu vou fazer com esse cara aqui, gente? Acho que eu vou até dar um eco aqui antes, para vocês, um print R, para vocês saberem o que é esse cara. Print R. Print R é para a gente imprimir vetor, tá, gente? É uma funçãozinha do PHP que permite imprimir o vetor. Isso aqui é um vetor. Tá? Vamos ver o que vai acontecer quando eu mandar imprimir esse cara. Olha só. Tá, ele imprimiu aqui pra gente. Olha só. Não. Olha só eu falando bobeira. Esse cara não é um vetor, tá? Eu posso dar um eco normalmente nele aqui. Ele só me retorna a rota. Qualquer coisa que eu colocar aqui, ele me retorna esta rota. Tá vendo? Vou fazer o bem grande aqui, ele vai me retornar essa rota. O que eu vou fazer com essa rota? Na sequência, eu vou explodir essa rota e vou transformá-la num vetor. Tá? Vou explodir como? Cada posição do vetor será definida pelas barras aqui, que é o que eu estou usando como explode. Então, na sequência, eu vou conseguir usar o print R aqui, porque agora eu estou trabalhando com vetor de verdade. Print R rota. Rota. E a gente vai conseguir enxergar esse vetor. Bom, para quem não tem muita experiência, talvez fique um pouquinho complicado, mas olha só. Tá, horas, minutos, N. Olha só, posição 1 do vetor, horas. Posição 2 do vetor, minutos. Posição 3 do vetor, N. Posição 4 do vetor, qualquer coisa que eu digitei ali. Tá? Então aqui, gente, é uma questão de condicional. A gente vai fazer vários testes para ver se a gente consegue atingir a rota que a gente quer. Então vamos lá. A primeira rota é, eu tenho que a primeira parte da minha rota aqui, tá vendo que tá posição 1? Na posição 1 tem que ser igual a horas. Então vamos lá. Se rota na posição 1 for igual a horas, ele vai entrar dentro desse if. Qual que é a próxima sequência? Se rota na posição 2 tem que ser igual a minutos. Minutos. Tá. Essa é a rota que eu preciso fazer. Vou dar aqui, ó, echo achei, só pra gente ver se vai dar certo. Deixa eu tirar aqui, ó. Tô só no barra horas. Deu um pau aqui na linha 7. O que está acontecendo na minha linha 7? Tá falando que a minha variável, esse cara aqui não está definido. A gente vai tratar isso depois. Ó. Barra rotas, barra 1. Entrou? Não. Por quê? Ele entrou nesse if aqui. Echo oi 1. Oi. Vamos ver aqui. Echo oi. Ele entrou nesse primeiro if, que é barra horas. Beleza. Mas está barra 1 ali. Ele não vai entrar no segundo if. O segundo if tem que ser barra minutos. Barra minutos. Send. Então, olha só. Entrou no oi e entrou no achei. Entrou nos dois aqui. Poxa, mapeamos a nossa rota aqui. Tá? Só que, olha só. Para evitar que dê problema, o que a gente vai fazer? Lembra que eu tirei esse barra minutos aqui e ele deu um problema aqui, ó? Undefined 2 na linha 7. Tá falando, o que significa esse erro? Ele está me dizendo que não existe essa posição. Então, o que eu posso fazer aqui para já prevenir que aconteça esse problema? Porque é um problema que pode acontecer muito facilmente. A gente vai usar o isSet, eu vou verificar se existe essa variável.
Se existe essa variável, se a variável 2 existe aqui, ele entra dentro desse if. E, consequentemente, ele entra dentro desse, tá? Então, olha só. Primeiro, já não vai dar mais o problema, né? Eu entrei aqui. Eu entrei em horas, né? Vou dar um eco aqui, ó. Oi. Eu entrei em horas. Entrei na rota horas. Ela tá aqui. Mas, não existe rota na posição 2. Só que eu testei antes. Se existir rotas na posição 2, e se rotas na posição 2 for igual a minutos. Então eu posso colocar aqui qualquer coisa, que ele não vai entrar ali. Vamos trocar o nosso hoje de lugar, pra gente ver. Send. Não entrou, porque aqui é qualquer coisa. Posso colocar um número. Não vai entrar. Ele vai entrar quando ali, naquele if? Quando for igual a minutos. Tá? Aí ele entrou aqui na rota. Poxa, está muito parecido com o que a gente quer. Se a gente olhar lá no exercício, qual que é a rota? Horas, barra minutos, barra aqui um número. Vamos fazer uma outra verificação. Que verificação é essa? Vamos verificar se existe a posição 3. Vamos verificar se existe a posição 3. Se a posição 3 existe, eu vou verificar se ela é numérica. Então vamos lá. If is numeric. Cadê o is numeric? Is numeric. Vou verificar se é numérico. Então eu verifico se a minha rota existe e se ela é numérica, tá? Se for numérica, vamos dar um eco no número. Se for numérico, a gente dá um eco nesse número. Tá? Então olha só, aqui eu estou fazendo o seguinte, estou na posição 3, tem que ser numérico. E olha só o número, apareceu o número 2, número 400 e alguma coisa. Agora, se eu tentar colocar alguma coisa aqui que não é um número, ele não vai entrar dentro desse if, porque eu estou limitando aqui no is numeric. Então, olha só a minha rota, como é que ela está funcionando. Primeiro, verifico se é igual a horas aqui. Depois, verifico se existe uma rota aqui. Se existe, eu vou verificar se existe, está aqui. Esse cara aqui existe alguma coisa aqui, tá? Se existe alguma coisa aqui, ele entra dentro desse if. Aí eu vou verificar se essa coisa que existe lá é igual a minutos. Se for igual a minutos, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se existe a terceira rota, esse cara aqui. Se existe esse cara, eu verifico se ele é numérico. Se ele é numérico, eu posso executar quem? Vou chamar aqui require once. Eu vou chamar a rota que vai tratar isso, que é esse cara que a gente está construindo aqui. Require once a rota que eu estou construindo. Então vai ser control barra a rota que eu estou construindo. Tá? Só apertar aqui o send. Se a gente for aqui, echo, eu sou a rota. Eu sou a rota. Eu acho que não foi. O que será que aconteceu com a minha rota? Salvei? Não sei se eu salvei. Não, não foi isso. O que será que aconteceu? Controle de rotas minutos. Será que eu estou entrando aqui? Vamos dar um eco aqui. Echo. Oi. Só para saber se eu estou entrando aqui. Estou entrando aqui. Que legal, hein? Por que você não quer me chamar esse cara aqui, hein? Control horas minutos. Então eu não estou chegando ali no controle horas minutos. Não consegui chegar nesse arquivo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nele de novo. E vamos ver se eu digitei alguma coisa errada, alguma coisa do tipo. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S, tá salvo. Ah, que legal, hein? O que será que eu fiz de errado? Salvei. Vamos lá para o nosso controle de horas. Control require once model que tá certo. Me parece certo, né? Echo, eu sou a rota. Vamos lá. Parece que tá tudo direitinho. O que tá acontecendo? Será que eu tô salvando direito? Ctrl S, Ctrl S, Ctrl S. Deixa eu salvar tudo aqui. Que estranho, viu? Deixa eu ver se eu cheguei aqui. Não cheguei. Será que é isso? Não creio. Nossa, olha só. Esse cara aqui
Abriu o PHP errado. É raro, mas acontece. Beleza, né? Então, tô aqui. Eu sou a rota. Nossa, esse erro tava difícil, hein? Vai ficar até amanhã aqui. Pronto. De novo, só mais um eco aqui pra garantir. Oi! Cheguei. Estou aqui. Pronto, cheguei na minha rota. Beleza. Daqui o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui a... Vamos recuperar o valor da nossa rota, né? Então vamos lá. A gente precisa recuperar aqui rota na posição 3. Tá? Rota na posição 3 precisa ser recuperada. A gente pode tentar usar essa variável aqui, logo aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo. Eu consigo, tá? Usar direto aqui. Tá vendo? Já peguei. Não aconselho porque fica um pouco difícil de compreender esse código, tá, gente? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos fazer de novo isso aqui. A gente refaz essa linha aqui de novo. Tá, por quê? Para ter um grau de sequência, de continuidade aqui, os arquivos serem isolados, né? Então fica mais fácil pra gente se a gente simplesmente refizer aqui. Tá? É a mesma coisa, a gente só vai colocar essa linha aqui de novo para facilitar a nossa compreensão do código. Tá? Olha só. Eu tenho aqui a quantidade de horas chegando aqui. Tá? Poxa, o que eu vou fazer com essa quantidade de horas? Vamos lá, vamos usar a nossa classe agora. A gente criou a classe horas. Né? Então vamos lá. H, que é a minha classe, igual a new horas. Vai ser a minha instância, na verdade. Fiz a instância de horas. Para horas, eu vou passar os 7 horas que a gente fez. 7 horas. E o 7 horas vai ser igual ao quê? Justamente... Ou Ctrl Y... Vai ser justamente esse cara aqui, ó. Rotas na posição 3. Passamos lá para dentro as horas. 7 horas. E o que está acontecendo aqui, hein? 7 horas. Tá aqui, tá certinho, 7 horas. Por que você tá achando ruim, hein? Tá falando que não existe o método 7 horas. Interessante. 7 horas. Ctrl C, Ctrl V. Bom, eu acho que existe. Vamos ver se vai dar algum problema aqui. Olha só, ele está dizendo que não existe o meu método. Que legal. Eu adoro quando isso acontece. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui pelo caminho. Horas está aqui, 7 horas. Ah! Ah! Ai, 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 ai. Gente, público, né? Tudo público. Privado é só o atributo. Senão, olha, não funciona. Pronto, salvou. Agora vai, hein? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Minutos vai ser igual. Vamos chamar o nosso horas aqui. Vou colocar isso aqui com horas minúsculo, tá? Tá me incomodando essa variável que tá pouco descritiva aqui. Então, horas... Essa variável não, né? Esse objeto aqui. Vamos falar direitinho. Eu acho que eu chamei de converter. Esqueci o nome do método aqui. Converter para minutos. Então, horas converter para minutos. E vamos dar um eco aqui nos minutos. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Send. 600, tá aqui. Mas olha só, a gente vai voltar lá para nossa rota. E a gente vai observar que, olha só, isso aqui é um JSON, gente. É um JSON. Com horas e minutos. Como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos montar uma rede de resposta. Né? É o mais tranquilo para a gente, é criar esse array de respostas e depois a gente converte esse array de resposta em um JSON. Tá? E facilita demais a nossa vida. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar esse array? Resposta igual a um array. Beleza. Array na posição... Cadê você? Array na posição... E a gente define aqui como foi lá. Horas. Array na posição horas vai ser igual ao que, gente? A gente pode ser bem preciosista aqui e falar assim, horas... Vamos ser. Horas get horas. Tá? A gente vai pegar as horas que está lá dentro da classe. Só se conferir se ele é público aqui, né? Porque depois daquela, a gente confere.
E vamos pegar também os minutos aqui. Então, vai ser resposta na posição minutos será igual a... Deixa eu pegar aqui os minutos aqui que a gente acabou de calcular. Ou a gente pode pegar direto aqui, tá vendo? Vamos pegar direto? Pronto, a gente pega direto. E aí, ao invés de imprimir eco, minutos, o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir o quê? A conversão para JSON encode desse array de resposta. Então, a gente vai converter esse array em resposta no JSON e vai imprimir isso. Vamos aqui no Insomnia, vamos ver como é que vai ficar. Olha só, horas 10, minutos 600. Tá? Horas 10, minutos 600. Então ficou muito bacana, né? Funcionou direitinho aqui a nossa primeira parte da API aqui, tá? Vamos agora ver a segunda parte. A gente precisa dos segundos, né? Precisamos dos segundos. Tá, a gente já construiu aqui na horas, converter para segundos, já está aqui. Vamos precisar construir esse controle. Então vamos lá. Controle, horas, vamos chamar de segundos, .php. Tá? Vou fazer uma brincadeira aqui. Deixa eu ver o que eu faço primeiro. Vamos fazer a rota primeiro? Eu já tenho um arquivo aqui. O arquivo de controle de horas segundos. Então falta fazer a rota. Vamos lá, a gente está aqui, ó. Se for igual a minutos, a gente faz isso. Se for igual a segundos, a gente vai fazer outra coisa. Se for igual a segundos, nós faremos outra coisa. Que coisa que a gente vai fazer, né? Também precisamos verificar se depois é um número, tá? Se existe a posição 3 e se ela é numérica. A gente precisa fazer isso. Então, olha só. O que a gente está fazendo aqui? A gente está verificando se esse cara é segundos. Esse cara está aqui. Depois, o que a gente está fazendo dentro desse if? Está verificando se esse cara aqui existe, se ele veio. Depois, o que a gente faz? Se ele veio, eu verifico se ele é numérico. Só que agora, ao invés de chamar minutos, aqui a gente vai chamar os segundos. Deixa eu usar a ferramenta que ele ajuda a gente. Segundos. Pronto. Para não digitar nome de arquivo errado. Cadê o controle horas segundos? Vamos fazer um oi aqui para saber se deu certo. Oi. Insomnia, cadê você? Em vez de minutos, vamos chamar os segundos. Oi, chegamos na rota. Tá? Então vamos montar essa rota agora. Chegamos aqui no arquivo que vai tratar essa rota. E a rota está pronta também. Tá? O que a gente vai fazer? Require once. Vamos importar aqui. Vamos importar aqui o arquivo, nosso modelo, model, /horas, que é a nossa classe. A gente importa ela. Beleza. Depois de importar a nossa classe, a gente precisa descobrir os números, né? A quantidade de horas, né? Esse número aqui. Quantidade de horas, a gente precisa descobrir isso aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Igual a gente fez anteriormente, tá, gente? Vamos explodir a nossa rota aqui de novo, dentro desse controle. A gente sabe que a rota na posição 3, posição, olha, 1, 2, 3. A posição 3, a gente sabe que é a quantidade de horas. Vamos fazer uma instância aqui da classe horas agora? Horas igual new horas. Pronto, ponto e vírgula. Horas, 7 horas. 7 horas. Vamos para 7 horas. 7 horas, ponto e vírgula. Passamos lá as horas para dentro da classe. E só que aqui que a gente precisa dessa vez. Vamos testar primeiro, tá? Depois a gente monta a resposta bonitinho. Echo. A gente vai precisar do que? Echo. Vamos chamar aqui horas. Na posição. Vamos lá, calcular minutos. Calcular. Vamos olhar lá na classe para ver como é que foi feito. Horas. Converter minutos. Converter segundos. Converter para segundos. Então, converter para segundos. Vamos ver que valor que a gente vai obter aqui.
Então 1 hora tem 3.600 segundos. Deu certinho. Tá, mas vamos olhar lá para o nosso enunciado. O que a gente tem que imprimir? Horas e segundos. Beleza. Então a gente vai montar lá a nossa array de resposta. Resposta igual a uma array. Tá? Respostas igual a array. Beleza. Vamos montar essa resposta aqui. O que a gente vai passar para a resposta? Na posição horas, vai ser igual a tal coisa. Na posição minutos, minutos vai ser igual a uma outra coisa. Na posição minutos, a gente sabe que é igual a esse cara aqui, calcular minutos. Na posição horas, a gente sabe que é horas, get horas. A gente fez um set na horas ali, a gente vai fazer um get horas agora. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai dar um echo e vamos converter JSON encode esse nosso array para ser impresso. Ctrl S. Vamos ver como que ficou aqui a nossa brincadeira. Horas 1, minutos 3060. Muito legal. Agora falta fazer agora o barra horas, barra um número. Essa é a nossa rota. Vamos começar pela rota? Ou pelo... Vamos fazer um arquivo de controle primeiro, vai. Controle... Vamos chamar só de controle horas.php. Vou deixar o H maiúsculo aqui para manter o padrão. E vamos dizer, oi, sou o controle de horas. E aí vamos programar essa rota lá no servidor, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, a gente verifica se isso aqui é igual a minutos, depois verifica se é igual a segundos. Só que agora, primeiro a gente verifica se é igual a horas aqui, né? Verifica se é igual a horas, e aí ele sai verificando aqui as outras rotas. Como é que a gente vai organizar isso agora, gente? Vamos pensar um pouquinho aqui. Se ele é igual a horas, aqui ele precisa ser igual a horas também, né? O que vai diferenciar das outras rotas, né? Aqui é texto e aqui é texto. Aqui, né, a posição 2, aqui não é texto. Tá? Isso aqui que vai dar o nosso diferencial. Tá bom? Então, olha só. Esse cara aqui é um número, ele é isNumeric. Então, a gente tem que verificar se a posição 2 é numérica. Posição 1, posição 2. Tá? Posição 2 tem que ser numérica. Então, olha só o que é que a gente vai fazer. Tá? Primeiro, né, a posição 2 ela tem que existir. Né? Então, a gente vai ficar aqui dentro desse if aqui. A posição 2 existe. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar se essa posição 2 ela é isNumeric. Se ela é numérica. Se ela for numérica, ela vai chamar a rota do controle horas, tá? Então vamos lá, vamos chamar aqui a rota do controle é somente horas, né? Só controle horas.php. Se for numérico. Se não, ele vai fazer tudo aquilo que a gente estava fazendo anteriormente. Onde é que ele vai terminar? Eu acho que ele termina aqui. Cadê a indentação? A ferramenta tem o Alt Shift F. Alt Shift F. Ele denta pra gente. Pra gente ficar mais tranquilo aqui na indentação. Deixa eu fechar isso aqui. Nossa. Pronto. Vou puxar isso aqui um pouquinho pra cá. Pra gente poder enxergar. Quer saber? Eu vou jogar essa lista pra lá. Pra gente ter um pouquinho mais de espaço aqui pra pensar e raciocinar. Então, olha só. Primeiro, eu preciso verificar se é horas. Esse cara aqui. É horas. Beleza. Na sequência, eu verifico se existe essa parte aqui. A parte 2 da rota. Beleza. Se a parte 2 da rota for um número, ele vai cair aqui. Se não, se não for um número, eu vou verificar se é igual a minutos. E depois, se não for igual a minutos, eu verifico se é igual a segundos. Eu acho que está certinho o nosso controle de rotas aqui. Deixa a gente ir no Insomnia aqui para testar. Os segundos estão funcionando. É um bom sinal. Vamos ver se os segundos, outro é minutos, né? Minutos. Vamos ver se o minutos está funcionando. O minutos está funcionando. É um bom sinal. E agora, vamos ver se isso aqui vai cair no nosso if. Eu sou o controle de horas. Deu certinho. Tá? Ele verificou que esse cara aqui é um número
Ele caiu aqui, ó, no isNumeric e chamou o controle de horas. Falta só programar esse controle de horas aqui. Tá? Se a gente observar para o nosso enunciado, ele é um pouquinho diferente aqui, né? Mas vamos lá. Pensando um pouquinho, a gente consegue resolver. Require once, vamos importar a biblioteca. Que biblioteca a gente vai importar aqui? Com modelo, model, horas.php, ponto e vírgula. O que mais que a gente vai fazer? Logo depois disso, a gente já pode fazer aquela brincadeira que a gente fez nos outros aqui. Né? Pegar a rota. Tá? Por quê? A gente precisa pegar a rota na posição 1, posição 2, que é as horas aqui. Tá? Então, rotas na posição 2, que são as horas. Antes disso, a gente vai instanciar nossa classe aqui. Horas igual new horas. Beleza, instanciada a classe horas. Horas, 7 horas. Vou setar essas horas aqui com as horas que vieram lá da URL na posição 2. A gente sabe, posição 1 é o texto, posição 2 é o número. Passei para lá. E agora a gente vai fazer o quê? Olha, a gente precisa calcular tudo aqui, né? Minutos e segundos. Vamos montar nossa array de resposta? Vou montar, vai. Resposta vai ser igual a um array. Beleza. O que eu vou fazer com esse array? Vamos seguir a sequência aqui. Array na posição horas. Posição horas vai ser igual ao quê? A gente tem aqui, já passou, a gente pode passar direto aqui os 7 rotas da posição 2. Acho que não fica muito elegante. Vou aproveitar e vou usar a classe horas e vou mandar buscar ali get horas. Acho que fica mais bacana aí usar o objeto. Próximo da sequência é o minutos. Então, resposta na posição minutos vai ser igual. Aí a gente chama o método. Converter minutos. Minutos, acho que é isso. Converter. Ai, eu esqueci o nome do método. Vamos lá na classe ver. Converter para minutos. Converter para minutos. Ponto e vírgula. E falta só o último agora, que é o segundos. Segundos. A gente pega e chama aqui o converter para segundos. O que a gente vai fazer com esse vetor? A gente vai dar um eco nisso e vamos converter esse vetor, esse array, para JSON encode. A gente vai converter ele para JSON. E vai imprimir ele. Ponto e vírgula. Vamos lá no Insomnia e já vamos testar. Horas, minutos e segundos, tá? Olha que bacana, tá funcionando direitinho aqui. Se eu colocar barra horas, é barra minutos, né? Ele me retorna os minutos. Se for barra minutos, barra, o próximo barra é segundos. Segundos, o que me retorna? Opa, horas, barra 3, eu acho que estou no lugar errado. Eu acho que ele entrou aqui no lugar errado, hein? Horas, segundos, estou perdido aqui. Deixa eu voltar só para o horas aqui, depois a gente corrige, se for o caso. Horas, minutos, segundos. Horas, barra, vamos colocar um minutos aqui. Quero os minutos de 2 horas. Me retornou 120 minutos. Quero segundos. Segundos de 2 horas. O texto é que está errado, tá? Então vamos lá para o controle de segundos. Aqui é segundos. Salvei. E pronto. Belezinha. Então, esse foi o nosso primeiro exercício aí. Resolvido. Espero que ajude aí. Vou colocar na descrição do vídeo os arquivos que foram usados para fazer essa resolução. Valeu!